SPA aqui. Quero lembrar primeiramente vocês que eu não estou olhando aqui para a câmera, ou seja, não adianta perguntar, que eu não vou conseguir responder, estou dirigindo. Lembrar também, eu sempre preciso fazer essa lembrança, porque é impressionante a quantidade de desocupados na internet. Lembrar aos desocupados da internet, os haters, os angustiados, os problemáticos, que vocês não vão ter como ficar reclamando que um absurdo, esse médico dando mau exemplo, porque tá falando olhando pro celular, como se ninguém olhasse pro celular dirigindo, né? Pra começar, se tiver uma ligação vai ter que olhar pra ver quem tá ligando, né? Segundo, que se tiver alguém ao lado aqui, eu vou estar conversando com esse alguém ao lado, né? O tempo todo. Então, além de tudo, da mesma forma que eu tô conversando com vocês, se eu quiser mudar o rádio aqui, ó, né? Eu mudo aqui no volante, né? Mas se eu quiser mudar o rádio, mesma coisa. Então, lembre-se, haters, vocês não vão ter como reclamar de mim aqui. E infelizmente, aos que não necessitam ouvir isso, não tem que ouvir, porque vocês não sabem o pé no saco que é querer ajudar os outros e receber mensagem de hater o tempo todo. Eles ficam encontrando algum motivo para ficar enchendo o saco, né? Para botar as angústias para fora. Os ranços, né? Os ranços rancorosos. Mas eu vim falar para vocês hoje aqui, aproveitar de algo que a gente sair do spa, indo para casa, já ir jogar meu tênis antes de ir fazer meus atendimentos em Porto Alegre. Então, aos que me mandaram 500 zilhões de perguntas, é o seguinte: eu atendo em Porto Alegre, consultas, é só olhar no site. Meu site é drvictorsorrentino.com.br. Eu atendo no spa também, mas daí não é atender, eu gerencio junto com outra equipe de médicos os tratamentos das pessoas que ficam ali durante uma semana fazendo detox no spa. E atendo também em São Paulo, clínica em São Paulo. É bem simples, é só olhar meu site, ok? Tá todas as informações lá. Vou falar com toda a tolerância do mundo e paciência, porque quando eu quero ir atrás de alguém, eu busco no Google, né? Como marca consulta? Olha no site, tem o telefone lá, como todo mundo faz, né? Então, vamos falar sobre cansaço inexplicado, que é algo que eu vejo muito ali no spa, e eu vejo dia a dia na minha clínica em Porto Alegre e na minha clínica em São Paulo. As pessoas começam a se sentir fadigadas demais. Você vai, parece que eu estou fadigado demais, tá? Então eu vou tentar resumir para vocês aqui um tempo muito longo, porque quando eu rastreio, né, fazendo exames, conversando com as pessoas, eu tenho estratégias, métodos para ir atrás do que pode estar causando isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, cansaço inexplicado, são hábitos de vida. E desses hábitos, o mais importante seria o sono. Vocês estão vendo que eu estou olhando para a água do lado, né? Aqui. Então, assim, não estou olhando para o teu lado. Ok? Desculpe se isso é proibido também aos haters aí, né? Tomando água. Mas cansado de explicar a primeira causa, então seria o sono, qualidade do sono. Primeira coisa que a gente tem que rastrear: você está acordando para urinar de noite, que não é o ideal. Está demorando para dormir, está dormindo depois das 11 horas da noite, perdendo o pico de produção hormonal, melatonina, GH começa esse momento. Se está com o celular carregando do lado da cama, se a televisão está ligada, se tem som, se não está escuro absoluto, enfim. Aí tem gente que fala assim: mas eu sempre dormi assim, nunca tive problema. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, meus amigos. Quando o nosso corpo, a gente vai envelhecendo ou vai acumulando estresses e chega um momento que a gente não teria mais essa capacidade toda de produzir os nossos hormônios noturnos, acaba que esse acúmulo de estresse nos vence. E aí não temos mais força, a nossa força jovem de produzir aqueles hormônios que fariam que a gente repousasse e reparasse o nosso sono. Então, um sono reparador. Como é que eu sei, então? Eu estou acordando de noite, se eu estou acordando cansado durante o dia, e se eu tiver muitos eletrônicos em volta, luz, barulho, som, enfim, tudo isso aí. Isso a gente rastreia, tá? Eu estou dando pistas para vocês aqui, porque isso aqui não é consulta médica e nem poderia fazer. Estou fazendo para auxiliá-los. Segundo ponto, acúmulo de estresse durante o dia. Então, assim, eu estou trabalhando mais, eu estou me estressando mais, não tenho folga, agora tenho mais filhos, agora tenho isso, aquilo, o acúmulo de atividades. Então,
Então, antigamente se trabalhava de 1 hora até tal hora, hoje em dia se trabalha muito mais. Tá? Como a gente percebe isso? Comparando nossa vida de antes com a nossa vida de agora e percebendo que, realmente, eu estou acumulando estresse. O que vai acontecer? Acumulando afazeres, eu vou naturalmente ter mais dificuldade, porque eu vou ter mais energia destinada a essas questões do meu dia e vou precisar de mais energia. Bom, os meus sistemas que seguram essa energia durante o dia, o estresse, é o sistema adrenal, principalmente o sistema adrenal. E o sistema adrenal impacta em todos os outros sistemas. Então o sistema adrenal acaba gerenciando. O sistema adrenal é o sistema que produz adrenalina, cortisol, aldosterona, outros hormônios, testosterona. Esse sistema, principalmente através do cortisol, ele vai sinalizar pra gente o que é dia, o que é noite, quando a gente tem mais energia, quando a gente tem menos, quando a gente está pronto para sobreviver. E se a gente vive nesse modo de sobrevivência, está sempre se estressando, o que vai acontecer é que a gente vai chegar a um momento de uma fadiga crônica mesmo, e o corpo não tem mais como ficar acelerando essa glândula o tempo todo. Essa fábrica não foi feita para ficar sendo acelerada durante todo o período. Então, o que eu preciso averiguar? Se essa fábrica, se essa glândula está acelerada ou não, qual é o meu ritmo circadiano adrenal, como está acontecendo essa produção dos hormônios adrenais durante o dia. Não adianta só uma aferição de manhã, mas existem indicações. Estou dando pistas para vocês aqui. Aí, se ele estiver sendo muito utilizado, ele precisa ser muito bem nutrido. Mesmo que ele não esteja sendo muito solicitado, esse sistema, de qualquer forma, quem vai nos prover todos os nutrientes, todo o combustível, para que a gente tenha disposição, energia, que todos os nossos sistemas sejam beneficiados com a gasolina certa, ou seja, o combustível certo para cada fábrica, os materiais certos para cada fábrica, é alimentação. Então vejam minha live de ontem, quem não viu aqui agora pelo Instagram, que não sei se vai estar disponível ainda aqui, pode procurar no meu Face, na minha fanpage do Facebook, fica lá os vídeos, né? Eu acabo gravando aqui, levando para lá. E por quê? Porque a gente precisa que o nosso sistema, nosso trato digestivo, não vou me aprofundar aqui em trato digestivo, mas eu aprofundei ontem, nosso trato digestivo esteja bem, nosso intestino estiver bem, nosso fígado bem, porque ali é que vai entrar o que? A comida, né? Por a comida que vai nutrir os nossos sistemas produzirem energia e todas as suas gamas de enzimas, proteínas e hormônios através daquele material de construção que a gente entregar, que é a alimentação. Então aí um terceiro ponto, vamos ver se a gente primeiro está se alimentando bem. Se alimentar bem não é quantidade, meus amigos, é qualidade. Então eu posso fazer uma alimentação com pouca caloria e muito nutritiva, ou eu posso botar muita caloria para dentro, só caloria de refinado, de carboidrato, de farinha, aí não tem nutrição nenhuma aí naturalmente a gente vai acabar se sentindo bastante. Bom, outra coisa é o nosso sistema adrenal está realmente, de fato, desgastado, porque se ele não estiver desgastado ou estiver, eu tenho que olhar para a nutrição, para a alimentação, né? E antes disso tudo, gente, enxergar naquele momento de se eu estou usando demais a máquina ou não, se eu estou trabalhando demais, entender ali, bom, eu acordo mais ou menos às 6 horas da manhã, não é meu caso, Vitor, tá? 6 horas da manhã, Vitor, às 6 horas da tarde estou cansado, e eu não queria estar cansado, falei, bom, não queria estar cansado, mas naturalmente vai estar cansado, porque é natural, nosso corpo não foi feito para trabalhar tanto tempo. Então, se esse momento a pessoa está se sentindo cansada e precisa ficar mais descansada, porque tem uma demanda muito grande, tem filhos, tem trabalho, precisa ter mais energia, existem recursos que não são os termogênicos, que não é geralmente cafezinho e tal, outros recursos, aí a gente fala em suplementação mesmo, em alguns nutrientes que a gente pode isolar, colocar em cápsulas como suplemento, algumas vitaminas, otimizar, e fitoterápicos, e botar no momento certo para não desgastar ainda mais nosso sistema adrenal. Nosso sistema adrenal ele pode ser ainda mais desgastado, e aí é um tiro no pé, com o excesso de cafeína e dos estimulantes que estimulam o adrenal. Então, nosso sentido é o seguinte: nutrir muito bem essa adrenal e poupar ela. E poupar
Para quê? É um cavalo que está cansando. Não adianta eu pegar e acelerar esse cavalo dando choque nele. Eu tenho que nutrir muito bem ele, botar ali na melhor estrada possível e ver até onde ele vai aguentar. Infelizmente é assim, ver até onde vai aguentar. Ou a gente muda de vida, ou dificilmente o nosso corpo suporta quando esses sinais começam a aparecer. Na alimentação, então, como eu estava falando para vocês, verificar na alimentação, verificar os nutrientes adrenais, e aí existem alguns nutrientes que precisam vir em mais quantidade, como magnésio, ácido pantotênico, vitamina B5, como o próprio complexo B, como eritirosina, um aminoácido, tem dentro dos alimentos, a vitamina C em grandes quantidades também, a gente consegue através da alimentação, e outras coisas a gente consegue com suplementação, porque dificilmente a gente conseguiria ter uma quantidade, por exemplo, de ácido pantotênico suficiente, da vitamina B5, suficiente para nutrir esse sistema quando ele está desgastado e acelerado. Bom, o que pode acontecer quando a gente está então com esse sistema desgastado? Eu posso ter vários sintomas. Sintoma de queda de cabelo, libido pode ir embora. Isso pode, tem vários sistemas que poderiam desencadear esses sintomas, tá? Mas fadiga crônica associada, queda de cabelo, queda inexplicada de energia, às vezes taquicardia a hora que deita, vai dormir de noite, agilidade, ganho de peso, dificuldade de gerenciar a sua alimentação, alergias, acordar, parece que tomou um porre no dia anterior. Bom, tem um monte de coisa acontecendo, inflamações, dores pelo corpo, às vezes insônia. Então tudo isso, meus amigos, falta de energia durante o dia, uma sensação de estar com excesso de energia de noite, tudo isso pode ser sinal de que o nosso sistema adrenal está desgastado. Bom, mas isso também se confunde com outros problemas, porque a própria adrenal acaba prejudicando também o sistema da tireoide. E aí a gente pode ter junto fragilidade de unhas, aquele sono e tudo mais. Por que ele atua, esse sistema adrenal ele atua em todo o corpo? Porque é como se ele tivesse uma prioridade no nosso corpo. A sobrevivência é uma prioridade. Então, se eu estiver no modo de sobrevivência estressando o tempo todo, ele vai entrar no modo de sobrevivência e aí o resto vira secundário. Os outros hormônios, os outros sistemas, porque ele é o principal. Até porque quando a gente tivesse um leão correndo atrás da gente, nós vamos acionar qual? O sistema adrenal, né? Então ele tem a prioridade. Outra coisa daí que a gente precisa pesquisar é toxicidade, porque às vezes a gente procura ali, não tem motivo, a gente olha para os exames, aí a gente tem um outro possível motivo, que aí eu venho batendo nessa tecla há tanto tempo com vocês, que é o trabalho do spa. Os metais pesados e os venenos, as toxinas que a gente inala e ingere por aí. Esses metais pesados, eles devem ser medidos primariamente no sangue, quando a gente tem alguma suspeita. Secundariamente, buscar em outras formas, como existem alguns testes, né? Existem testes de provocação que se faz no soro e depois a pessoa urina para ver se realmente tem toxicidade, porque o sangue não é muito fidedigno. Muitas vezes esse metal pesado, essas toxinas a gente não consegue medir todos, tá? Mas metais pesados, muitas vezes eles estão alojados, e é onde o nosso corpo acaba reservando, isso é um problema, nas gorduras. Sabendo que o nosso cérebro, nossas gorduras, sabendo que o nosso cérebro é banhado praticamente em gordura, é um local de acúmulo de alumínio, por exemplo, causando maior chance maior risco de desenvolvimento de Alzheimer, nas mamas, o mercúrio também no cérebro. Então esses metais pesados, quando eles estão já não só contaminando-nos, né, mas também intoxicando-nos, aí eles começam a causar outros problemas, e esses problemas se assemelham muito a esse desgaste. Eu fico cansado, eu tenho alergias, minha unha, então isso também pode ser pesquisado. Tenho fadiga e não há, aí nesse caso, como falo para vocês, não há meios de fazer detox sem realizar procedimentos médicos mais invasivos, tá? E para alimentação, quando a gente tem, só lembrando que eu falei ontem, quando a gente tem alguma suspeita de fato que o nosso trato digestivo não está bem,
aí constipação, tem umas gastrites, tem refluxo e tal. Nós temos que pesquisar quais alimentos que podem estar causando também essa interferência e se, mesmo nos alimentando bem, se o nosso trato digestivo está desempenhando o papel dele, que é de assimilar, digerir, assimilar e metabolizar tudo que a gente entrega para ele através da alimentação. Lembrando que o que a gente precisa para sobreviver vem da respiração da alimentação, né? Bom, fora isso, aquilo, ainda existe o fator idade, né? E declínio hormonal. Isso só acontece na menopausa, Vitor? Não. Isso pode acontecer em qualquer fase da vida, declínios hormonais, porque, como eu disse para vocês, o corpo vai se ajustando. Então, se ele tiver em muito estresse, o que naturalmente vai acontecer é que eu vou ter um ajuste, uma reorganização nos meus sistemas hormonais dentro do meu próprio corpo, através dessa sinalização de que o mais importante é sobreviver do que executar as outras funções, e aí eu posso ter um desequilíbrio de outros hormônios. Outra coisa que pode desequilibrar meus hormônios são os metais pesados, novamente, são as toxinas, os agrotóxicos e o bisfenol A. O bisfenol A está no plásticozinho. Vou dar um exemplo, para uma sinaleira, posso olhar para vocês aqui, sem ninguém me incomodar. Sem ninguém me incomodar dizendo, olha para o celular, que horror. É Deus dando mau exemplo, tá parado, sinaleira. Bom, ok. Isso aqui é o plásticozinho. Quando esse plásticozinho, se ficar aqui de noite, durante o dia, por exemplo, ou se essa água veio de muito longe da minha cidade, ela pode ter sido transportada em cima de um caminhão e o sol incidindo e esquentando esse plástico, ele pode liberar esse bisfenol A. O que pode acontecer também, esse plásticozinho deixar aqui no carro e pegar um sol no meu carro e acontecer a mesma coisa. Também pode acontecer desse plásticozinho já ser velho. Também pode acontecer desse plásticozinho ser muito fininho, como esse que a gente toma cafezinho. Quanto mais a gente esquenta ou mais tempo ele tem, mas principalmente quanto mais a gente esquenta, mais liberação de bisfenol A. Isso é um disruptor hormonal. Tem outro nome também, mas vamos assim, disruptor hormonal. O que isso quer dizer? Atrapalha, ele se atrela a alguns receptores hormonais. Vou ver que caminho eu vou fazer para ir para casa, que tá um trânsito do caramba. Ele se atrela aos receptores hormonais e através desse atrelamento ele acaba atrapalhando a conexão dos outros hormônios. Então consideramos isso, tá inclusive no site de sociedades médicas tradicionais. Sabe que eu sou adepto da medicina tradicional e aquela que também é chamada de alternativa, que para mim não tem nada de alternativo, mas nada mais lógica. Mas o bisfenol, então esses disruptores são uma preocupação muito grande, são e não são. São para ser, né? É algo para a gente se preocupar muito, mas muito, porque a quantidade de toxinas que se assemelham a alguns hormônios e acaba atrapalhando toda a vida dos nossos hormônios é gigantesca. A dificuldade de desintoxicar esses disruptores é muito grande, ou seja, se a gente identificar realmente que não há uma causa aparente, alguma doença, algum problema, e a gente tem atrás de toxinas, é muito difícil desintoxicar. Esse é o trabalho como... filho da mãe, desculpem. Pô, o cara abre a porta, tá vendo que eu tô atento aqui? Cara, a pessoa estaciona, simplesmente abre a porta do carro, como se não existisse mais ninguém no mundo. Meu Deus. E um carro ferrado aí, né? Se eu batesse aqui, quem quer pagar a história ia ser eu, né? E o carro estacionado em cima da calçada, não é nem assim na linha, né? Em cima da calçada, e abre a portona. Mas então, gente, esses disruptores a gente tem só como desintoxicar com processos, de novo, processos mais invasivos. Podem ver como tá difícil hoje ter saúde plena. E eu nem acho que a gente tem que ter saúde perfeita, não é isso, né? Saúde plena é poder ficar tranquilo, que não tá acontecendo problema dentro do meu corpo. Pelo menos comprimir esses problemas, que sejam nos últimos 2 anos de nossas vidas, né? No máximo, isso. Eu prefiro Vitor, morrer um dia de morte morrida, ou seja, aquele infarto fulminante, já deitado, dormindo sem sofrer, que eu acho que isso é um presente de Deus. Tomara que Deus me presenteie um dia com isto, na hora que Ele resolver me chamar. Mas, o
esse mundo é sofrido, né? A gente bota sofrido nisso, nossa. Então, muita injustiça, eu sou um cara muito idealista. Desculpa, estou me confessando aqui com vocês. Mas esses disruptores, então, como a gente impede a chegada deles? Tentando evitar tudo que é coisa de plástico, tá? Eu falo uma coisa e faz outra. Não, tô com um plásticozinho aqui que é de uma cidade do lado do spa. Eles é que vendem essa água lá pro spa. E quanto menos contato a gente tiver com esse material de plástico, isso existe em carpete de casa, por exemplo, às vezes quando esquenta o carpete, dentro do carro também, quando a gente deixa o carro no calor e entra, o legal é deixar um tempinho a porta mais aberta, né? Aqui em Porto Alegre, se fizer isso, vai ser assaltado com toda certeza. Mas o ideal é isso aí, deixar a janela aberta durante um tempo para sair isso aqui, porque quando esquenta muito esse material aqui de dentro sintético acaba liberando essas toxinas que a gente chama de disruptores hormonais. Bom, pesquisando isso, aquilo, e alguma coisa vai estar aí dentro para fadiga, com toda certeza. Voltando então a falar dos desníveis hormonais que podem acontecer em qualquer idade por conta desses disruptores, ou então maus hábitos de vida, seja pessoa que é muito baladeira, bebe muito, sai, tem uma época da vida que acontece isso, né? Com todas as melhores famílias. Ou tá naquela correria, não consegue comer direito, não consegue se exercitar, tal. Aí a gente tem que partir para observar se causa e consequência. Não adianta a gente sair tacando-lhe hormônio em todo mundo, não é esse. Modular os hormônios é até indicar qual atividade física que ele deve fazer para otimizar aquele sistema hormonal que está desgastado. Daí é importante modular nesse sentido, ou seja, entender como que a gente pode ajudar, dar suporte para isso, até para a pessoa se reerguer, porque às vezes a gente fala assim, não, mude o seu hábito, eu não consigo, não estou com energia para fazer nada. Então, auxiliar as pessoas nesse sentido, não necessariamente usando hormônios, mas modulando, usando até fitoterápicos que possam influenciar na produção dos nossos hormônios, nossos sistemas que a gente identificar que estão desgastados. Isso acontece também naturalmente com essas dificuldades com o envelhecimento, é óbvio, né? As pessoas que vão perdendo a produção dos seus hormônios, elas vão normalmente também aumentando as suas incapacidades, aumentando as suas dificuldades e as suas limitações. Aí é outro caso, aí já são casos da gente enxergar mais de perto de que forma que a gente pode melhorar esses hormônios. Lembrando que a reposição hormonal hoje, finalmente, depois de tanto tempo que a gente fala, né, nisso, não tem mais como segurar as informações da ciência, e aí já há um consenso, inclusive em sociedades médicas brasileiras, consenso de que é importante realizar, é possível, viável, importante realizar a reposição hormonal. Tem várias formas de repor, aí não vou falar, eu acredito mais em usar os géis, né, os hormônios semelhantes ao corpo, mas existem casos e casos. Outra coisa, semelhantes, idênticos ao corpo. Aí outra coisa por final aqui, a atividade física. Bom, existe então uma outra possibilidade do nosso corpo não estar produzindo tanta energia, e ele vai envelhecendo, e pouco a pouco as nossas mitocôndrias, que são as organelas que são responsáveis por produzir nossa energia. Se você se lembra lá nas aulas de biologia, a gente tinha isso aí. As mitocôndrias não estão funcionando da maneira que deveriam funcionar, ou seja, disfuncionais, essa é a palavra médica. Se a minha mitocôndria está envelhecendo, ou está recebendo muito pouco nutriente, ou está disfuncional porque está envelhecendo mesmo, ou se eu herdei, porque a gente herda a mitocôndria da mãe, tá? Quantidade, o status mitocondrial, ou porque eu herdei pouca mitocôndria, eu preciso melhorar essas fábricas de energia. Ou seja, como que eu posso ganhar mitocôndrias? Só através da atividade física. Então, e tendo boa alimentação por trás. Então aí o outro ponto importante, não estou realizando atividade física, bom, ou estou realizando errado. Atividade física hoje, cientificamente, assim, qualquer atividade física seria bom, tá? Melhor do que ficar parado. Mas existem algumas que nos fazem produzir mais, outras menos. As que fazem com que a gente oscile a frequência cardíaca e a oscilação de energia, de obtenção de energia, são as que ajudam mais a fabricar energia. Os famosos HIITs, né? São as atividades que ajudariam mais nessa construção de mitocôndrias. Fora isso,
as atividades resistidas, ou seja, a musculação, aumentando a minha massa magra, minha massa muscular, eu também potencialmente aumentaria o número de mitocôndrias. Esses HIITs aumentariam a mitocondriogênese através do aumento da gordura marrom. Oi, mas como que eu não quero aumentar a gordura? Não, essa gordura, que é a gordura marrom, ela deve ser aumentada. E essa gordura, não se iluda, gordinho, porque o gordinho não é porque ele é cheio de gordura marrom. Não tem que mas eu sou gordinho, mas estou cheio de gordura marrom. Não é isso. Gordura marrom, a gente não consegue enxergá-la. Ela não ocupa espaço no nosso corpo. Ela está em locais que a gente não tem volume, ok? Esse volume de gordura geralmente é a gordura com adipócito branco, que é terrível para o nosso corpo. A gente já vem falando isso há muito tempo. E aí as pessoas que estão acima do peso às vezes entendem errado. Quer dizer que eu não posso ser gordo? Não, todo mundo pode ser o que quiser, pode ser até bandido, vai pagar as consequências disso. Aqui no Brasil, bandido você não paga tanto assim, né? Mas como deveria. Mas o que é saudável, né? Saudável realmente é não ter depósitos de adipócitos brancos, que eles são muito inflamatórios, aumentam o risco de 10 tipos de câncer diferentes, gente. Então, de infarto, de diabetes, né? Então nós precisamos tratar não com respeito, obviamente, as pessoas que estão acima do peso, mas assim, essas pessoas entenderem que quem está batendo nessa tecla, falando sobre a importância de manutenção de composição física, não está falando de fator estético, está falando que é uma coisa para a saúde. E no final das contas, se vocês se derem conta, qualquer pessoa que não está com saúde, ele onera outra, porque a maioria das pessoas, pelo menos aqui, nós temos família, ou seja, a gente vai onerar a família numa carga emocional, né, na tristeza de ver alguém doente. Segundo, se eu não tenho a oneração pessoal financeira, alguém está pagando essa conta, né? Porque se vai para o SUS, problemas relacionados à obesidade, também estamos pagando com os impostos. Então, não é só uma questão de pagar, é uma questão de ajudar, mas também uma questão de onerar outras pessoas. É muito egoísmo eu pensar assim, não, mas eu quero ser assim, não só quero ser obeso, posso ser, eu quero ter câncer, posso, não tem problema, são opções pessoais. Mas se a gente pensar nos que nos rodeiam, né, e até em Deus, que não nos colocou na Terra para não ter saúde, nos deu de presente um corpo, para que cuidemos desse corpo. Eu estava falando para vocês essa atividade física. Então é isso, as atividades físicas que aumentam mais essa gordura marrom são as oscilações de frequências, esses intervalados, né, esses HIITs, pesquisem sobre isso, e as que fazem com que a gente aumente a massa muscular, e através do aumento de massa muscular tenha aumento também de mitocôndrias para produzir mais energia, a musculação, resistindo. Ok, gente? Então eu estou chegando em casa, fiz uma live longa com vocês aqui, mas eu acho que vai ser muito útil para vocês e até para muitos profissionais de saúde, para saberem assim, os caminhos a estudar, a procurar. Beleza? É um prazer estar com vocês. Parei na sinaleira, então eu posso clicar aqui. Ok. Mas tem gente perguntando, gente, mas eu não tinha como responder. Um bom dia para todos vocês. Lembrando, mas como consulta? Como vai no spa? Como vai não sei onde? Como vai desintoxicar? Site, ok? Site, olha no meu Instagram, tem meu site, tem endereço, telefones, liguem.